Aleluia, Lagoinha, celebra o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que honra, que privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Viemos ali de Orlando para poder estar adorando o nome de Jesus aqui nessa casa. Quantos estão felizes aqui hoje? Quantos estão felizes de verdade? Parece que tem menos gente feliz de verdade do que mais. Quem está feliz de verdade está aqui nessa manhã? Aleluia. Eu fiquei sabendo que a Lagoinha Toronto é a lagoinha mais pentecostal que tem em todo o ecossistema Lagoinha. É isso mesmo? Aleluia, aleluia. É uma honra muito grande. Eu sou João Tavares, venho ali de Orlando, casado com a Regina, pai do Jonathan, da Arielle. Nós servimos ali na nossa igreja matriz global, ao lado do pastor André, pastor Leo, pastor Galhardo. Tantos pastores nós temos lá, abençoados. Mas assim, de fato, eu gostaria de honrar a vida nessa manhã do vosso pastor, pastor Felipe, que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, meu irmão, e falar para vocês, eu não sei se já te contaram, mas vocês são o povo mais abençoado da Lagoinha por ter o melhor pastor da Lagoinha com vocês. Eles concordam, é isso. Pastor Felipe é um homem de Deus, um homem que o Senhor colocou, não foi somente para pastorear essa igreja, mas de fato nós temos a plena convicção de que o Felipe e a Lari, quando vieram para cá, foram pessoas enviadas diretamente das mãos de Deus para essa cidade, para esse condado, para esse país. Eu vou repetir porque eu profetizei e só 2 pessoas pegaram para essa cidade, para esse condado, mas é para esse país. Lagoinha Toronto veio para governar o Canadá. Daqui de Lagoinha nós temos a convicção plena, isso é algo que eu estou dizendo, não é por palavras de motivação, eu estou dizendo algo que o Espírito de Deus tem falado conosco claramente. Há algumas semanas eu compartilhei com o pastor Felipe, eu tenho convicção plena de que o que Deus está fazendo aqui é um romper extraordinário, levantando pessoas, líderes, homens, mulheres, posicionados que irão transformar a história do Canadá. Esse país não será mais o mesmo por sua causa. Eu quero que você tenha plena consciência de que Deus, Ele não escolhe pessoas extraordinárias para fazer coisas extraordinárias, não. Ele escolhe ordinários como você e eu, para que as coisas extraordinárias aconteçam no mundo sobrenatural. Deus levantou você, essa geração, para transformar a história desse país. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Felipe, pela vida da Lari, por essa igreja, pelo carinho de vocês. Vocês são lindos, especiais, amo vocês, já me sinto em casa, acredito plenamente que essa, sem dúvida, vai continuar sendo mais uma de nossas casas no ecossistema Lagoinha. E eu creio que, através dessa série, Deus irá fazer um romper extraordinário na vida daqueles que precisam, buscam e estão atrás de uma cura extraordinária. Quem precisa de cura aqui hoje de manhã? Deixa eu ver. Aleluia. Deixa eu explicar para ver se você responde um pouco melhor. A cura, ela não fala somente de algo físico, de uma dor, de uma enfermidade visível, mas hoje nós vivemos em uma geração onde existem enfermidades que são invisíveis, enfermidades que são imensuráveis, e o Senhor levantou uma palavra nesse mês para que exista de fato uma ressignificação e uma libertação daquilo que muitas vezes sim a vida faz, que é machucar, mas Deus é poderoso para nos curar de toda ferida. Isaías 53 vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas dores, e Ele, sobre as suas pisaduras, fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então nós não temos mais apenas acesso à cura, mas nós temos por direito. A Bíblia também vai dizer que certa feita Jesus, Ele não pôde fazer milagres. A única coisa que Ele fez foi curar os enfermos. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você comece a ter a compreensão de que a cura é algo dado por Deus, por direito daqueles que são salvos, libertos e sarados pelo sangue de Cristo. A cura é um direito dado a cada um que se entrega ao Senhor Jesus. A cura, ela não é um milagre. A cura na sua vida, ela de fato é um presente de Deus que está liberado sobre a sua vida. Eu já estou pregando, eu já estou profetizando sobre a sua vida. Amém? Nessa manhã nós estamos dando continuidade junto com o pastor Felipe e a pastora Lari. Eu estou acompanhando a série. A única coisa que eu não fiz foi me dar a chicotada e nem a pulseirinha, porque, sei lá, eu não fiz, entendeu? Mas eu tenho acompanhado e eu tenho convicção de que o Espírito Santo está nos alinhando
para um tempo de transformação, para um mover sobrenatural naquilo que Ele quer realizar nesse tempo. A consciência que nós passamos a ter, ela passa a ser o primeiro passo para admitir as nossas fraquezas e reconhecer os nossos delitos, defeitos, os nossos padrões destrutivos, aquelas enfermidades obscuras. E isso nós aprendemos na primeira mensagem da série, quando o pastor Felipe falava sobre admitindo as nossas fraquezas. Esse primeiro passo ele é fundamental para que nós possamos ter compreensão e entendimento. Quem lembra dessa primeira mensagem? Deixa eu ver. Quem estava aqui na primeira mensagem do pastor Felipe? Deixa eu ver. Tá, quem não estava na mensagem do pastor Felipe, a primeira? Top. Tem um aplicativozinho que chama YouTube. Você vai baixar ele no seu telefone e, pelo amor de Deus, você vai assistir a série, tá certo? Quem vai assistir a série? Deixa eu ver. Pronto, tirou a foto aí para poder ligar para eles depois? Tá. Primeira mensagem, ela fala sobre admitindo nossas fraquezas. Isso é um passo extremamente importante. Porque o maior desafio que as pessoas enfrentam, elas não conseguem admitir que tem algum desafio, defeito, fraqueza, pecado. Admitir o pecado é o primeiro passo para a cura. Quando você vai estudar sobre os alcoólatras anônimos nos 12 passos, acredito que são 12, o primeiro deles é admitir que você é um alcoólatra. O primeiro passo é admitir que nós temos uma enfermidade. O primeiro passo é entender, é reconhecer que há um desafio que precisa ser tratado. Nós devemos estar sempre conscientes de que a autossabotagem, ela pode nos manter aprisionados na consciência dos nossos delitos e defeitos. A autossabotagem que a Lari falou semana passada, ela fala muito profundamente sobre aquele estado de consciência que nós entramos, de reconhecer que existe uma debilidade, existe um desafio, mas acabamos ficando aprisionados apenas na consciência. Por quê? Porque as nossas crenças passadas, os nossos padrões repetitivos, os nossos padrões destrutivos nos mantêm naquele lugar, ainda que conscientes. Mas aí nós nos sabotamos por não querer mover em direção à cura. Muitas vezes eu costumo ouvir algumas pessoas dizer sobre zona de conforto, e de fato eu reconheço que a zona de conforto, ela na verdade é uma zona de desconforto viciante. As pessoas reconhecem, sabem, entendem, mas se autossabotam por várias e inúmeras razões que talvez nunca lhe foi apresentada o fato de que saber que estamos enfermos não gera cura. Saber que eu tenho um delito e que eu tenho um pecado não gera libertação. Saber que Cristo pode curar não traz cura. Saber que existe um caminho que pode me transformar não traz transformação. Então o que é que faz com que tudo isso possa perpetuar e acontecer e se cumprir em nossas vidas? Eu falo com vocês nessa manhã sobre o mover sobrenatural de uma decisão natural. O mover sobrenatural de uma decisão natural. Eu quero que você, assentado mesmo como está, acompanhe comigo Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Quem gosta de ler Bíblia, por favor, reage de algum jeito, deixa eu ver. Quem gosta de ler Bíblia? Deixa eu ver. Maravilhoso. Então, se você gosta de ler Bíblia, hoje você vai ler Bíblia. O tanto que você não leu hoje de manhã antes de vir para o culto, você vai ler agora. Vou abrir aqui, porque eu não vou conseguir enxergar lá atrás. A Bíblia diz assim, João capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos ou 5 varandas. Neste jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem. Porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. E ali estava um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E aí o enfermo, o paralítico, o aleijado, o doente de 38 anos, respondeu da seguinte forma a pergunta que Jesus fez: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E aí então Jesus lhe disse o seguinte: levanta-se, pegue o seu leito e andes. Imediatamente o homem se viu curado. Pegando o seu leito, começou a andar. E naquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. A paralisia desse homem, ela era muito óbvia. A enfermidade desse homem, ela era visível. A enfermidade e a debilitação dele, elas estavam expostas a todos. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite não é somente sobre o estado que ele estava. É que a paralisia do homem, ela não estava somente no seu físico, mas a paralisia desse homem, ela estava cauterizada na mente que o convencia de que a enfermidade que ele tinha era tudo o que ele tinha. Porque tudo começa na nossa mente. Enquanto nós não exercemos uma mente plena, nós não conseguimos caminhar em direção à cura. Porque a cura é na mente. Lembra que na introdução nós falávamos de que existem consciências, existem entendimentos que não geram curas. Por quê? Porque a cura primeiro começa na mente. A prova disso está em várias ocasiões que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Paulo, os apóstolos, os discípulos, todos nos ensinavam com clareza. Tanto que hoje, o que você está fazendo agora, não é um ato sobrenatural, não é um ato extraordinário, não. O ato de você vir à casa de Deus, assentar, cultuar a Deus, é um ato racional da tua mente. A Bíblia vai dizer que nós somos transformados pela renovação da mente. O que ficou claro nessa história é que no momento em que Jesus vira para esse homem e pergunta a ele: você quer ser curado? A resposta dele o condena e diz a ele: não tem ninguém que possa me levar ao tanque quando as águas são agitadas. Eu estou nessa situação porque eu preciso estar nessa situação. Tudo que eu tenho é essa enfermidade que me permite ser mendigo, que me permite pedir esmolas, que me permite estar aqui. O ambiente no qual eu estou inserido é um ambiente de enfermos, é um ambiente de dor, é um ambiente de coxo, é um ambiente de cegos, é um ambiente de enfermidade. Então tudo que eu entendo é que eu sou um doente. Mas a pergunta não foi respondida em momento algum. Só que o que é extraordinário nessa situação é que Jesus sabia que a enfermidade dele ia além da paralisia das suas pernas. A enfermidade dele era a paralisia da mente. A mente dele já estava cauterizada. Muitas vezes nós temos amuletos emocionais que nos impedem de viver a melhor versão que nós temos, a melhor versão que nós somos chamados para viver, porque nós mantemos amuletos emocionais que são mais fáceis de seguir do que nos render a uma transformação. Muitas vezes é mais fácil se assegurar e se apegar a esses amuletos. O meu câncer, a minha enxaqueca, a minha dor. Algumas semanas atrás nós estivemos numa casa de pessoas que estavam buscando uma transformação. Aí essa mulher dizia para mim assim, uma amiguinha da minha filha, e a gente ficava perturbado porque todas as vezes que eles visitavam Orlando, pastorzão, eles não conseguiam o culto. E ela ia para Orlando para ir para o culto. E aí ele chegava no culto, ele e a filha e a mãe não ia. E eu falava assim, gente, cadê ela? Onde que está a Thaís, pelo amor de Deus? E eu estou falando o nome dela porque ela é minha amiga, minha irmã, e ela compartilhou isso com a gente algumas semanas atrás. Nós fomos tomar um café, e eu falei assim, Thaís, o que está acontecendo? Ela, amigo, toda vez que eu levanto, eu tenho uma enxaqueca horrível, já tem meses que eu tenho essa enxaqueca. A minha mulher levantou da mesa e falou, fica em pé agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar que esse Satanás que está colocando uma enxaqueca antes do culto na vida da tua filha, saia dela agora, que isso seja curado, transformado. Isso não é real, isso é coisa da mente dela. Ela não tem enxaqueca, ela está curada, ela está sarada, ela está sã. Passados-se 3 semanas, ela disse, eu não faltei mais nenhum culto e nunca mais eu senti uma enxaqueca.
a significação que nós damos àquilo que nós estamos vivendo é mais importante do que aquilo que é. A enfermidade que muitas vezes nós estamos vivendo, ela não é real. Ela não faz parte da sua real identidade. Você foi criado não para ser um paralítico, mas para ser perfeito em Deus. As suas emoções foram criadas para serem dominadas por você. Só que nós às vezes debitamos isso na conta dos outros. Ah, eu estou assim porque o outro fez isso comigo. Não, não. Eu estou assim porque eu decidi estar assim. Sabe que a raiz de amargura, ela é uma raiz apenas plantada naquele que está amargurado e não naquele que te causou a amargura. Muitas vezes você é ofendido e se prende nesse lugar da ofensa e o ofensor nem sequer lembra daquilo que ele fez contigo. O maior desafio desse paralítico não era as suas pernas paralisadas, mas é porque ele transformou a sua enfermidade no seu Senhor. Ele estava diante do Senhor da cura, perguntando a ele se ele queria ser curado, e a resposta dele é: a minha enfermidade. Ele colocou uma identidade sobre aquilo que não era dele. A enfermidade não é minha, a enfermidade não é minha, a enfermidade é fruto do pecado, é fruto da queda. Não, ela não me pertence, eu não tenho enfermidade. Aleluia, 3 pessoas pegaram isso, então esses 3 já estão sarados. Ele se convenceu que o Senhor dele era a enfermidade e não o Senhor Jesus da cura. O lindo é que Jesus, ele não fala com ele da enfermidade dele. Ele não corresponde àquela enfermidade. O que Jesus faz é o quê? Ele ignora o estado do enfermo para declarar a verdade absoluta sobre ele. Você é sarado. Existem momentos em que nós precisamos ignorar o estado de enfermidade e declarar que somos sarados. Eu vou falar de novo, talvez de uma maneira mais clara, para que você dê um glória a Deus bem forte. Eu disse ontem que eu sou pregador pentecostal. Eu só sei pregar para a igreja pentecostal. Eu não sei pregar bonitinho, retinho. Eu só sei falar para você que Jesus cura, Jesus sara, Jesus transforma. Não é porque eu acho bonito falar isso, mas é porque eu tenho convicção, eu tenho experiência, eu tenho respaldo para dizer que Jesus olhou e não falou sobre a enfermidade. Não, não. Ele disse sobre a mente dele, falou assim: você é sarado. Ei, talvez Deus me trouxe lá de Orlando para dizer para você nessa manhã que você não é enfermo, você é sarado. Você não é emocionalmente descontrolado, você é sarado. Você não é debilitado, você é sarado. A sua real identidade diante de Deus é de um homem e uma mulher saradas diante da cruz de Cristo. Jesus decreta ordem sobre uma mente que não conseguia enxergar que a cura é maior do que a enfermidade. Naquela resposta ele deixa muito claro que a enfermidade para ele era maior do que o poder da cura. Ei, nessa manhã eu preciso que você entenda, através da sua razão, nesse primeiro ponto dessa mensagem, a tua enfermidade não é maior do que o teu Senhor, o teu desafio não é maior do que o teu Deus, as tuas debilidades não são maiores do que o teu Senhor. Ei, em nome de Jesus, entenda, quando Deus olhou para Moisés, ele virou para ele e disse assim numa sarça, falou assim: você, companheiro, você sim, você assassino, que matou um egípcio, você que foi abandonado no rio, que foi recolhido por uma egípcia, você que foi criado numa outra cultura, imigrante, eu não sei se tem imigrante aqui entendendo o que eu estou dizendo, você numa outra terra, você numa outra geografia, num outro lugar, numa outra cultura, num outro contexto de vida. Sim, é você que eu estou escolhendo para libertar o povo de Israel. Moisés vira para Deus e fala assim: tá maluco? Você tá doido, rapaz? Eu não sei nem conversar. Como é que é eu que sou escolhido? E aonde que eu consigo identificar aquele chamado sobre a vida de Moisés, que Deus vira para ele e fala assim: ei, eu não escolho pessoas extraordinárias, eu escolho ordinários, porque extraordinário sou eu. Ei, eu escolho naturais para fazer o sobrenatural. Deus precisa da sua mente sarada para que você possa realizar o chamado de Deus na sua vida. Deus precisa que você entenda que você é capaz de realizar aquilo que Ele te chamou para realizar. A consciência do fato não muda as circunstâncias. O que muda é o que eu faço a partir da consciência. Come on. Eu estou pregando melhor do que você está dando glória, irmão. O que muda não é a consciência
das minhas debilidades, mas é aquilo que eu faço a partir dessa consciência. É a maneira com que eu vou me portar a partir dessa consciência. É a maneira que eu vou agir a partir dessa consciência. Marcos capítulo 10. Eu prometi que vocês iam ler Bíblia, não prometi? Bora lá. Marcos capítulo 10. Versículos 46 em diante. E foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. Bartimeu, o filho de Timeu, um cego, mendigo e filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse o seguinte: chamem o cego. Presta atenção. Aí aqueles que mandavam ele calar a boca foram chamar ele. E disseram o seguinte ao cego: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Aí ele toma uma atitude, presta atenção, versículo 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto só. Foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu te faça? E aí o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus virou para ele e disse o seguinte: vá, a sua fé salvou você. E o resultado, imediatamente, ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Certeza do que preciso e clareza do que eu quero. O que eu preciso e o que eu quero, ele tem. Eu vou falar de novo para você dar um glória mais forte de pentecostal, porque eu fiquei sabendo que vocês são os crentes mais pentecostal do Canadá. O que eu preciso, o que eu quero, ele tem. Come on. Yeah. A cegueira dele ia além do físico. A cegueira de Bartimeu era física, de fato. Ele era cego. Ele ficou cego. Ele não nasceu cego. Ele ficou cego. E era físico. Era uma debilidade física. A sociedade, ela associava a enfermidade naquela época ao pecado pessoal ou geracional. Bartimeu foi ensinado de que a cegueira dele era fruto do pecado, que de fato toda enfermidade tem origem no pecado. Você precisa ter consciência disso. Toda enfermidade, ela tem origem no pecado. Bartimeu não foi somente ensinado que existia uma origem sobre a sua enfermidade, mas ele foi ensinado de que não havia um caminho de êxodo. Ele não havia um caminho de saída. Uma vez enfermo, seja por pecado pessoal ou pelo pecado geracional, ele era agora condenado a viver enfermo. Bartimeu foi ensinado de tal maneira que agora ele era rejeitado na cidade, colocado afora, e para que ele pudesse sobreviver, o governo da época lhe dava uma capa. Ele se revestia dessa capa, ele ia para fora da cidade, e ali dava a ele o direito de não mais ser apenas um enfermo, não mais apenas um cego, mas a capa o transformava em um mendigo. Nós lemos: Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Passa agora a ser essa a identidade de um homem que outrora tinha vista, trabalhava, caminhava, vivia, e não era mendigo, ele era filho de Timeu. Existem realidades que não são verdade.
elas são impostas sobre cada um de nós por uma sociedade que eu preciso que você entenda que é uma sociedade totalmente corrompida. Existem realidades que são colocadas sobre nós, sobre nossos status, sobre nossas condições que não são reais. Bartimeu viveu durante muito tempo como mendigo na beira da estrada pedindo esmolas, porque ele entendeu daquilo que a sociedade determinou, que como cego ele não somente era cego, mas era mendigo. Existem enfermidades que vêm sobre as nossas vidas para não somente nos debilitar fisicamente, para tentar parar o nosso desenvolvimento físico, moral, financeiro, matrimonial. Existem várias implicações. Entenda, a origem da enfermidade não veio somente para poder te colocar debilitado fisicamente, mas o Satanás, que eu estou com a raiva dele muito grande, eu estou com a raiva do diabo, irmão, porque eu vim aqui nesse lugar em nome de Jesus, para acabar com essa história que Satanás está tentando dizer, que você precisa viver no estado que você está vivendo. Não, 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 ele vai sair agora batendo em retirada em nome de Jesus, porque você foi chamado, não é para ser mendigo, não é para ser paralisado, mas é para mover no sobrenatural. Ei, presta atenção. Quando ele ouviu que Jesus o Nazareno iria passar por aquele lugar, ele reconheceu a multidão. Ele reconheceu que algo era diferente que estava acontecendo. Ele olhou para o estado atual dele e ele falou assim: meu Deus, se tivesse alguém que tivesse compaixão de mim, a minha história poderia mudar. Bartimeu, ele começa de um salto gritar, berrar na estrada. Mas o que me chama a atenção é que o pedido de Bartimeu não era por cura. Bartimeu clamava por compaixão. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque ninguém tem tido compaixão de mim. A sociedade não tem compaixão de mim. Os homens não têm compaixão de mim. As pessoas não têm compaixão de mim. Esse é um estado mental, espiritual e emocional que as pessoas entram quando elas se rendem às suas debilidades. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu clamava por misericórdia, quando a necessidade dele era uma cura. O significado que eu dou para as minhas debilidades é o que muitas vezes me impede de agir para gerar mudança. A significância que eu dou para o meu estado, muitas vezes é exatamente o que me impede de mover, de agir em direção à minha transformação. Jesus olha para aquelas circunstâncias e não aceita o estado daquele homem. E Jesus, ele para toda a sua passeata, a multidão e tudo que ele estava fazendo apenas para realizar um milagre. E Jesus vai virar para aqueles que mandavam de alta voz que ele calasse e fala para eles assim: vocês que estão humilhando, vocês mesmo que estão gritando com esse menino, vocês que não estão exercendo compaixão, é vocês que vão lá agora e chamem-o. Eu estou chamando ele. Lagoinha Toronto, em nome de Jesus, eu quero que você ouça nessa manhã a voz do Senhor te chamando. Jesus nessa manhã está te chamando. Jesus nessa manhã te chama no profundo da tua alma. Jesus nessa manhã chama a existência, a realidade que foi implantada dentro de você. Jesus chama nessa manhã sobre a sua vida o chamado que foi determinado sobre você. Ei, deixa eu profetizar sobre a sua vida algo que está ardendo muito forte no meu coração. Nessa manhã Jesus está chamando de dentro de você o chamado que foi liberado sobre algumas pessoas dentro dessa casa alguns anos atrás, e um chamado que está dormindo, que está cauterizado por causa talvez de circunstâncias, enfermidades, rejeição, por causa de lideranças corrompidas, por causa de lideranças abusivas. Nessa manhã Deus começa a quebrar essas correntes. Algumas madrugadas atrás, eu dormindo, quando eu meditava sobre o que eu ia ministrar nesse lugar, eu escutava barulhos de correntes sendo quebradas, barulhos de correntes caindo, e eu venho profetizar nessa manhã que Jesus está chamando do profundo da tua alma. O chamado liberado sobre a tua vida há anos atrás não caducou. A promessa de Deus, ela não tem data de expiração. A promessa de Deus não tem data de expiração. A promessa de Deus não tem data de expiração.
Jesus sabia que existia algo a mais para que Bartimeu pudesse realizar. Jesus tinha consciência plena de que aquilo que acontecesse ali seria mencionado para o resto da história, sobre a história de um homem que se levantou de um salto só, e ele reconheceu, quando ele ouviu a voz daquele que o chamava, ele ouviu: ele está te chamando. Qual foi a atitude dele? Ele se levantou de um salto, e a primeira coisa que ele fez foi se desfazer daquela capa que colocaram sobre ele, dizendo que ele era mendigo. Ei, o chamado do Senhor chega sobre você nessa manhã, para que você se desfaça dessa capa. Não, você não foi chamado para estar onde você está. Não, você foi chamado para excelência, você foi chamado para entrega, você foi chamado para o altar. Chamem o cego. O que ele chamava, ele recebe. Sabe? Só entende de misericórdia quem já precisou dela, sim ou não? Ele entendia bem de compaixão. Ele sabia o tanto que ele precisava da compaixão. Ele sabia tanto que ele precisava da compaixão. Eu ouvi alguns testemunhos aqui já nessa casa, de quando entraram aqui nesse lugar e sentiram a compaixão da vida da liderança dessa igreja. Eu não sei você, irmão, toda vez que eu venho aqui, eu me sinto amado, eu me sinto honrado, eu me sinto respeitado. Eu sei que eu estou num ambiente seguro, eu sei que eu estou num ambiente onde eu tenho cuidado, amor, carinho, receptividade, onde eu tenho oportunidade, onde eu sou escolhido, onde eu sou chamado. Ei, e sabe onde que é esse estado? Esse estado é dentro de mim. Eu entendi que independente daquilo que fazem no meu externo, eu sou chamado por Deus, eu sou chamado por um Deus poderoso, eu sou filho do Deus amado. Essa semana conversava eu e meu irmão Lucas, nós falávamos algo muito importante sobre a adoção. Quando nós entendemos o poder da adoção, isso é uma outra mensagem, eu falaria com você, mas cabe muito bem nesse momento, para que você possa entender a sua importância diante de Deus. Existia uma lei que determinava na época romana, de que se você tivesse um filho, e ele fosse um filho gerado, esse filho gerado, se você o abandonasse como pai, você era réu de prisão, você era réu de prisão, você era condenado à prisão, você pagaria pena por você ter abandonado o seu filho. Mas se você abandonasse um filho adotivo, você era assassinado, você seria réu de morte. Mas por que tal lei? Por que tal importância ao filho adotivo? Lembra que eu falei que eu estou com raiva do diabo, irmão? Eu estou com raiva do Satanás, porque eu estou descobrindo cada coisa que ele vem fazendo com a nossa geração, que está me dando tanta raiva da cara dele, irmão. Graças a Deus que ele vai para o quinto dos infernos já já. Eu vim cá para poder deixar ele endemoniado, doidinho, porque eu estou acabando com a raça dele. Tudo que ele enviou para poder cauterizar a tua mente, para poder te parar, está sendo quebrado agora. Ah, Lagoinha Toronto, você vai voar, irmão. Não sei se você está entendendo. Quem aplaudiu vai voar. Meu Deus. A importância da adoção, segundo a Bíblia, ela é maior do que o filho gerado. Mas como assim? Mano, tu é filho de um Deus que pegou o filho gerado dele e entregou. Sabe para quê? Para te adotar. Por essa razão, Deus deixa muito claro a importância que nós temos no reino. Vocês foram adotados, e eu prefiro morrer do que abrir mão de você. E ele fez isso. Ele, pelos seus princípios criados por ele mesmo, ele desce e cumpre os seus próprios princípios. E ele vive todo o processo de infância à vida adulta, para que você e eu estivéssemos aqui hoje como filhos adotivos, pela graça do Senhor Jesus, recebendo a plenitude da cura, da sanidade, da salvação, e vivendo o propósito no qual o Senhor nos chamou. Ele tirou a capa. Os mesmos acusadores dele tiveram que fazer algo que foi muito interessante. Isso mexeu comigo porque eu creio plenamente que de hoje em diante, não porque é essa a mensagem, mas porque o Espírito Santo deixava muito claro de que toda palavra ministrada sobre esse altar, ela gera transformação. Toda palavra ministrada daqui adiante, ela gera mudança, transformação, libertação, cura e milagres, a partir de você recebê-la e significá-la e praticá-la. E eu creio plenamente que hoje está se levantando, não é um povo, mas um exército de pessoas saradas, curadas, que serão ministros, profetas, líderes, reino,
nação, eu estou profetizando, irmão, recebe esse nome de Jesus. Você vai voar de maneira extraordinária, você vai realizar a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, você vai restaurar sua casa, seus filhos, sua família, seu casamento. Você tem uma vida sarada, o seu casamento está sendo restaurado nessa manhã. Está caindo por terra a mentira que Satanás disse, que você foi enfermo porque os seus pais foram enfermos, porque os seus avós separaram. Não, o divórcio está batendo em retirada, porque o teu casamento não foi uma aliança unida para que se separasse, não, porque aquilo que Deus uniu não vai separar o homem. As crenças não vão destruir a educação dos teus filhos, não. A esquerda, a direita, para cima ou para baixo, nada vai poder impedir com que os seus filhos estejam no altar do Senhor, porque quando você tem uma vida sarada, eles conseguem se espelhar naqueles que são os líderes deles. Eu profetizo casa sarada, casa curada, vida transformada. Eu profetizo negócios prósperos. Eu profetizo vida. Os acusadores de Bartimeu viram para ele e falam para ele assim: irmão, pelo amor de Deus, faz um favor para mim. Coragem, o mestre está te chamando. Ei, Deus nessa noite está virando o quadro. Aqueles que te acusam vão te motivar. Aqueles que te acusaram vão olhar para você e falar: caraca, meu Deus, tu tá top, hein? Vai para frente, estou contigo. Aqueles que te caluniaram, sabe o que eles vão fazer? Coragem, irmão, coragem, porque você está transformando a minha vida. Coragem, irmã, coragem, porque o que você está fazendo está mudando. Ei, a história não foi de Bartimeu. Isso aqui não é sobre ele. Isso era sobre aqueles acusadores que precisavam ser transformados. Isso não era sobre Bartimeu, mas era sobre o pai de Timeu. Sobre o pai de Timeu, que precisava ver o seu filho transformado e sarado por um chamado. Que mudou a vida de Bartimeu foi ele escutar o chamado. Ei, o que vai mudar a tua história para que você saia dessa enfermidade e vá para o outro nível é você dar ouvido ao chamado e agir em direção a ele. O que queres que eu lhe faça? Jesus perguntou para ele. Deus não responde orações vagas, irmãos. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, faça orações específicas. Seja específico com um Deus que é específico. Porque quando nós apresentamos orações vagas, quando nós não sabemos o que queremos, quando nós não sabemos o que pedir, Deus não libera sobre as nossas vidas. Por que Deus não libera sobre as nossas vidas o que nós não sabemos pedir? Porque se Deus fizer o que você está pedindo, que você não sabe o que está pedindo, Ele simplesmente vai te entregar algo que você não vai saber que veio dEle. Agora, quando você faz uma oração específica: Pai, eu quero a Porsche branca, roda preta, banco de couro, bege. Eu preciso desse carro, que eu vou dar carona para um monte de murmurador, para eles poderem dar glória. Vou levar os meus inimigos para a igreja. Orações específicas são as orações respondidas. Senhor, eu sou fraco. A pornografia tem destruído a minha vida. Eu não posso mais assistir um vídeo pornográfico. Eu preciso de ser sarado. Reconheceu. Confessou diante de Deus. Pastor Felipe, fica doido comigo não. Eu estou vacaiado. Estou chutando o pau da barraca. Ora para mim. Confessou ao outro. Quando nós confessamos a Deus, nós liberamos sobre si o perdão. Quando nós confessamos aos outros, nós somos curados. E a partir de então, Bartimeu, ele reconhece o que ele de fato precisava. Ele clamava por misericórdia, mas ele precisava de uma cura. Por quê? Porque a cura iria novamente o inserir dentro da sociedade. Ele quebraria todos os padrões que foram imputados sobre eles. O que queres que eu lhe faça? Ele respondeu: que eu torne a ver de novo. Oração específica. E Deus respondeu. Jesus não disse para ele absolutamente nada mais, nada menos do que vai. A tua fé, ela não te curou. A tua fé, ela não somente te libertou. A fé que você teve, ela te salvou. A fé que você exerce hoje sobre a sua enfermidade, ela te salva. Ela salva a tua casa, salva a tua família, salva os teus negócios, salva a tua empresa, salva a tua história. Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante, para caminharmos para o encerramento. Uma grande multidão, versículo 24, seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia
padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que ela tinha, sem contudo melhorar da saúde. Ela entregou tudo e não melhorava. Só que pelo contrário, depois de tudo que ela fazia, ela só piorava cada vez mais. Meu Deus. 27, tendo ouvido a fama de Jesus, eu não sei se você sabe, Jesus era famoso, irmão. Tendo ouvido a fama de Jesus, versículo 27, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque ela dizia dentro dela mesmo: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou. Pá! E ela sentiu o corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele teria saído o poder, ele virou no meio da multidão e perguntou: ei, quem me tocou? E os discípulos olharam para ele e responderam: Senhor, você está maluco, irmão? Tu está no meio da multidão, um monte de gente te apertando, tu está perguntando quem te tocou. O Senhor está vendo que a multidão te aperta e ainda me pergunta quem me tocou. 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que ela havia acontecido sobre ela, ciente do milagre que já tinha ocorrido, ela veio, ela se prostrou diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Meu Deus, ela declarou toda a verdade. Então Jesus disse a ela: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia. A decisão de fé no natural move o sobrenatural. Eu estou pregando muito melhor do que você está dando glória, irmão, pelo amor de Deus. A decisão no natural moveu o sobrenatural na vida dessa mulher. Eu não sei se você prestou atenção na história, mas o poder que acontece, o poder que é liberado, a graça que é liberada, é sobre o poder de uma decisão. O poder de uma decisão. Eu vou repetir para você mais uma vez para que você tenha consciência. É preciso confessar, reconhecer. Para que você tenha conhecimento, é preciso saber que existe um perigo na autossabotagem. É importante que você reconheça que o poder da cura está em uma decisão. Reconheça, cuidado, mas decida nessa manhã mudar a sua história. Decida nessa manhã mudar o contexto da tua vida. O poder está em uma decisão. Ela poderia ter feito uma escolha diferente. Há mais de 12 anos ela estava enferma, e ela poderia decidir permanecer enferma, porque permanecer enferma ou buscar a cura não mudava. É uma decisão. Permanecer como você está ou mudar a sua vida é uma decisão. Se você não fizer nada, é uma decisão. Se você não colocar em prática, é uma decisão. Eu achei lindo Lucas falando. Tem gente que acha que ficar deitado no sofá, fazendo nada, não está fazendo nada. Mentira, está fazendo algo. Você está tomando uma decisão de não fazer nada. Come on! Ela decidiu, para ela, de fato, irmãos, para a mulher do fluxo de sangue, desistir não era opção. Porque desistir não é opção para quem está determinado a viver o extraordinário. Eu não estou falando que ela passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha em busca dessa cura. Ela colocou todos os recursos diante dos médicos e nada acontecia, ela só ficava pior. Mas ela não desistia, ela não abria mão daquilo que ela queria. Ela tinha foco e decisão naquilo que ela queria. Ela queria cura, ela queria transformação, ela queria ser de volta, como eu disse, em ser inserida na sociedade. Ela queria viver o extraordinário. Sabe o que acontece? O poder da decisão é quando nós nos levantamos e começamos a agir em prol da consciência que temos, que precisamos fazer algo extraordinário para Deus, porque nós somos ordinários, mas fomos chamados para viver o sobrenatural. Se eu apenas tocar na roupa dele, ele passou
tudo, ela apostou tudo que ela tinha. Ei, até então ela tinha gastado os seus bens, ela tinha gastado o seu tempo, ela tinha dedicado muita coisa, mas uma coisa ela ainda não tinha feito. Ela não podia estar no meio do povo. A hemorragia contínua a impedia, porque ela era impura. Se ela fosse pega no meio do povo e descobrissem que ela estava ali diante daquela multidão, ela poderia ser apedrejada. Ei, tem momentos que é mais importante nós quebrarmos o protocolo que nos impede de chegar aonde precisamos para alcançar algo sobrenatural. Ei, ela enfrentou a multidão, ela teve coragem, ela dispôs: eu posso até morrer, mas eu vou tocar na orla do manto do Senhor. Existiam dois acontecimentos paralelos nessa história. Eu tenho uma mensagem sobre isso, sensacional. Depois eu te vendo ela, se quiser, baratinho, a gente conversa. O acontecimento dessa mulher foi no caminho. Só que nesse caminho da caminhada de Jesus, ele estava indo em direção à casa de Jairo. Eu não sei se você sabe, se você não sabe, depois você vai ler. Se ele gosta de ler Bíblia, então vai lá ler Marcos capítulo 5. A passagem antes, Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo. E Jairo tinha uma filha que estava enferma. A filha de Jairo estava enferma, só que a idade dela é o que me chamou a atenção. O tempo da enfermidade dessa mulher era a idade da filha de Jairo. A mulher tinha uma hemorragia há 12 anos, a filha de Jairo tinha 12 anos. Quem sabe entender nessa manhã o que significa o número 12 segundo a palavra de Deus? Governo, thank you. Tem crente aí que sabe Bíblia, hein? Meu Deus, porque me falaram que Toronto é diferente, o povo é crente mesmo. Uns 4 gritou governo, vocês é crente demais. Tá doido. Irmão, pelo amor de Deus, entenda isso nessa manhã, porque eu quero encerrar para que você tenha consciência do lugar que você está. Para que você tenha consciência de que o que mudou a vida dessa mulher foi o poder de uma decisão no lugar certo. Quando nós profetizamos aqui na Lagoinha, porque isso não é uma frase de efeito, não é? Irmão, nós somos intencionais. Quando você vira para o irmão que está do lado e diz para ele assim: você está no lugar certo, com a pessoa certa, e se esse culto terminar, o cálice vai transbordar. Irmão, isso é profetizar de que de fato você está num ambiente profético, onde o profético está sendo liberado, onde a palavra de cura está sendo liberada. Aquela mulher entendeu isso. Ela soube que no caminho para a casa de Jairo tinha um homem que estava indo para orar por uma menina que estava enferma. E quando ela descobriu isso, ela falou: ei, tem alguém que está operando milagres, porque Jesus era famoso e a fama de Jesus chegou até ela. Existe um homem que pode solucionar o meu problema, existe alguém que pode mudar a minha história. Então eu vou apostar tudo, eu vou enfrentar tudo, e eu vou tocar, e eu tenho certeza que isso vai mudar. E agora essa mulher vai e toca, e ela recebe a cura que ela precisava. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quando você age, você move no natural, Deus libera algo no sobrenatural. Olha o que acontece. De fato, a filha de Jairo vai a óbito, ela morre. Então a mulher pegou a cura da menina e a menina morreu. Irmão, vem comigo. Enquanto Jesus liberava a cura sobre ela, o sobrenatural abriu. Porque o que Deus quer fazer na sua vida vai muito além. A morte daquela menina nunca foi para vergonha, porque Jesus não precisava somente curar a enfermidade da filha de Jairo, mas Jesus, sobre uma palavra, decretou: Jairo, vai para casa, meu filho, porque aquela menina, ela só está dormindo. Ela morreu, mas ela já ressuscitou. Porque existe hoje um portal espiritual aberto que diz que haverá cura, haverá ressurreição. Não tem nada, absolutamente nada, que determine que é o fim. Não. Essa tua enfermidade é apenas o começo. É o ponto de partida para o extraordinário que Deus quer realizar através de você. Ela curada, ela abre os portais do sobrenatural. E agora aquilo que era cura se torna em ressurreição. Aquilo que era cura se torna em ressurreição. Se torna em restauração da vida de uma mulher reinserida na sociedade, de um pai restaurando com a sua filha, da salvação da vida de Jairo. Ei, o que Deus quer fazer através da sua cura vai muito além de apenas você ser curado, mas vai para além, para curar vidas, para curar pessoas, para ressuscitar mortos.
mortos para levantar sobre o Canadá uma nova história. Fica de pé no seu lugar, Lagoinha, pelo amor de Deus. Diga aí, ó. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus curou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível. Declare aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Xarabacata labassorobocota rabacebialai. Oh, existe uma graça de Deus sendo liberada nessa manhã sobre vidas, sobre casas, sobre casamentos, sobre negócios. Eu vejo correntes se quebrando, eu vejo Deus manifestando de forma extraordinária. Eu vejo que nessa manhã o Canadá nunca mais será o mesmo, através de curas que são liberadas nessa manhã. Eu preciso que você coloque a sua mão direita no teu coração, bem apertadinha no teu coração. Eu quero que você coloque, faça comigo essa oração nessa manhã, talvez a oração mais importante. Todos de olho fechado, mão direita no coração. Ore comigo nessa manhã. Senhor Deus, eu quero pedir para que você ore comigo em voz alta. Senhor Deus, cura-me, sara-me, restaura-me. Eu reconheço que eu sou débil e que eu preciso de Ti. Eu reconheço que a minha enfermidade não é minha e eu lanço ela para longe de mim. Eu Te recebo, Senhor Jesus, com todo o meu coração, na minha vida, para todo sempre. Amém. Se você orou pela primeira vez essa oração, todo mundo de olho fechado, enquanto nós estamos aqui orando, eu quero que você dê um passo como Bartimeu, dê um passo como esse paralítico, e dê um passo como essa mulher do fluxo de sangue. Que você decida não permanecer como você está, mas de você mudar a sua história, a história da tua casa e da tua família. Se você orou pela primeira vez, eu quero que você em 3, levante a sua mão, nós queremos orar por você. 1, 2, 3, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levante a sua mão. Se você está aqui, levanta. Tem pessoas aqui, tem mais um ali. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você fez essa oração e você por alguma razão estava afastado dos caminhos do Senhor, e se você nessa manhã reconhece que precisa voltar, eu quero convidar você para levantar a sua mão. 1, 2, 3, levante a sua mão se você estava afastado. Aleluia. Eu quero pedir você, pega os seus pertences, saia do seu lugar, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Eu sei que existem mais pessoas. Se você quiser nessa manhã uma oração específica, uma oração de transformação, venha, saia do teu lugar. Deus quer restaurar o teu coração, quer restaurar a tua vida. Eu peço que você, se você estava afastado dos caminhos do Senhor, ainda tem oportunidade. Levanta a sua mão, celebre, 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 Lagoinha, aplauda, 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 aplauda. Aleluia, aleluia.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela tua filha nessa manhã que vem aqui diante do teu altar, pelo teu filho, ó Deus amado, que retorna, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas na decisão mais importante de suas vidas. Nessa manhã, Pai, nós profetizamos vida, nós profetizamos cura, nós profetizamos restauração. Pai, essas vidas não estão aqui em vão, mas de fato nós profetizamos o novo começo na vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Aleluia. Celebre, Lagoinha. Ei, vocês dois que estão aqui na frente, olhem para mim, olhem para mim. Olhe para mim aqui, vocês dois. Nós aqui na Lagoinha temos uma cultura muito nossa. Nós entendemos que todas as vezes que alguém vem até o altar e volta para o Senhor Jesus, a Bíblia diz que os céus festejam, os céus fazem festa, o céu celebra pela vida de vocês. E nós não queremos fazer diferente daquilo que os céus nos ensinam a fazer. Nós queremos abençoar a vida de vocês de maneira extraordinária. Eu convido você, quando eu contar até 3, que você se vire para trás e olhe para uma família que vocês acabam de ganhar aqui no Canadá, em Toronto. Uma família que vai te abraçar, uma família que vai te abençoar, que vai te acolher. Você não está sozinho, você não está sozinha, vocês estão acolhidos. Eu vou contar até 3. Are you ready, Lagoinha? Come on, let's do this. 1, 2, 3. Pode virar e conheça a tua família. Within the chaos, how you sustain us. Breath of heaven within our lungs, a new sound is stirring. It sounds like, how great is your name? Come on, sing.